Hello guys, how are you again? Ok, então vamos retomar nossa aula de inglês, né? Na aula passada a gente parou num exercício, então a gente vai continuar logo direto nesse exercício. Que era um exercício sobre um texto, né? Do nosso amigo Dr. Bugs. Eu até já tinha falado com vocês sobre a palavra bug, né? Que significa inseto. Na aula passada, nosso amigo Jorge Henrique participou bastante, continue assim, participando bastante. E eu quero os outros alunos também participando, ok? Ah, ok. Então, assim, a palavra bugs, né? Então, quando a gente usa muito também a palavra bug, né? Ah, o meu computador deu um bug, tem um bug, né? Ele é muito usado na área de informática também. E nos íconezinhos mais antigos, não sei se nos atuais ainda se faz isso, quando dava um bug, aparecia um desenhozinho de um inseto, né? E é muito usado no inglês bug, tipo, it bugs me, né? Isso me incomoda. Também é usado como incomodar. Mas aqui é bem literal mesmo, é inseto. Ok. A questão ali era essa aqui. O que eu quero que vocês façam é, a quem se refere esses verbos? Nós temos o verbo study, fight, wait e bite. Study todo mundo sabe que é estudar. Fight é lutar, enfrentar, encarar. Wait é esperar e bite é morder. Então, a quem eles se referem? Ao doctor ou às ants? O que é ant? Ant é formiga, ok? Então, a quem se referem esses verbos? Eu vou voltar para o texto e vocês procuram study, fight, wait, bite. E quem é que faz essas ações? Ou é o doctor ou é as ants, né? Então, o primeiro desses verbos, a gente já acha aqui no primeiro parágrafo, né? Tem o verbo study. An entomologist studies bugs. Tá aqui o study. Um entomologista estuda bugs, estuda insetos. Ora, então, o verbo study se refere a quem? Obviamente, ao Dr. Moffat, né? Eu espero que não seja as ants, né? Porque uma formiga estudando ia ser bem extremo, né? Agora, o próximo verbo, que é o fight. Tá aqui, fight. Ó, he watches them as they eat, work, rest, sleep and fight. Mas observe esse parágrafo todo. Quem é que eats, work, rest, sleep and fight? Quem é um pouquinho observador já pegou, já matou a charada, né? São as formigas, né? The ants. Vou marcar ali na resposta. Mas antes da gente prosseguir, observe o seguinte. Ele fala aqui, ó, Dr. Moffat's favorite bug is the ant. Então, o que? O bug predileto dele, favorite, né? É a formiga. He goes all over the world to study ants. He watches them. E aqui é uma coisa muito importante. Não é o foco da nossa aula a questão de pronomes, mas fiquem muito atentos a pronomes. Principalmente na hora de fazer provas, né, de concurso, de Enem e etc. Porque é uma das coisas mais cobradas, pronomes. Them é o pronome eles ou elas. Ah, professor, mas você tinha dito que era they lá naqueles slides anteriores de Simple Present. Mas aqui é um pronome objeto, então ele sofre essa alteração de they passa para them. Mas é a mesma coisa que eles e elas. Então, ele assiste, né? Ele observa elas. E aqui, deixa eu apagar aqui só para colocar só o que a gente precisa. Ó. Ele observa elas. Quem é o ele da frase? É o Dr. Moffat. É o Dr. Bug, certo? Então, ele, a pessoa, observa elas. Elas quem?
as formigas, ok? Então, ele observa elas. Então, são as formigas que praticam essas ações todas aqui. Eat, work, rest, sleep and fight. Só para a gente aumentar nosso vocabulário. A gente já sabe que study é estudar. Eu já falei para vocês que watch, né, significa assistir ou, nesse caso, observar, né? Eat, comer. Work, trabalhar. Rest, descansar. Sleep, dormir. E fight é lutar, enfrentar, encarar, né? O próximo aqui é o wait. Wait significa esperar. Vamos ver quem espera. Mais uma vez, vamos para a questão de pronome, né? Olha só. He takes photographs of the ants. Gente, take photograph é tirar foto. Obviamente, esse he aqui se refere ao doutor, né? Eu espero que formigas não tirem fotos, né? No dia que elas chegarem a esse ponto, pode ser nosso fim, né? Gente, he takes photographs of the ants. Ele tira fotos das formigas. He lies on the ground. De novo, esse he se refere a ele, o doutor. Ele deita no chão. Então, esse lie aqui é de deitar. Eu tenho certeza que alguém deve estar pensando: ei, mas eu já vi essa palavra antes e significava mentir. Pois é, o verbo deitar e o verbo mentir são mesmo, né? Lie, lie. Ok? Mas pelo contexto você não vai confundir deitar com mentir, né? Porque, a não ser que eu esteja mentindo deitado, né? Enfim, he lies on the ground. Ele deita no chão com sua câmera, né? His camera. And waits for the right moment. E espera pelo momento certo. Ora, quem é que pratica a ação de esperar? É o doctor. É ele que espera lá, deitado no chão, para poder tirar a fotografia das formigas, ok? E, gente, ó, the ants. Deixa eu apagar o resto aqui para não confundir vocês. Agora já chega outra frase, né? Eu tenho aqui the ants. As formigas. And other bugs often bite him. Então, as formigas, blá blá blá, bite him. As formigas mordem ele, né? Então, quem pratica a ação de morder são as formigas. Ok? Mais uma vez, pronome objeto, né? He é ele. O pronome objeto de ele é him. Ok? Então, as formigas mordem ele, o doutor, né? E sim, não é nosso foco questão de pronome, mas é tão importante você sempre estar estudando essa questão pronominal que eu vou jogar um desafio aqui para vocês. Lá no final do texto, última palavra, it. O desafio que eu vou jogar para vocês aqui é o seguinte: me digam a que se refere o pronome it. Que outra palavra do texto, né? Porque assim, ele ama. E o que é esse it? O que é esse isto? Ele ama as formigas, ele ama. A que se refere o it? Ok? Vou dar aí 20 segundinhos, escrevam aí no chat, né? A que se refere o pronome it? Pode escrever uma palavra do próprio texto, né? Que foi mencionada antes. 20 segundos.
Ok? Então, José Henrique aqui respondeu. O fato de ter um emprego interessante e incomum. Exatamente. Olha, gente, pronome, ele é muito utilizado para evitar repetição. Então, assim, quando eu não quero repetir uma palavra no texto, ok? Se eu falo, Neymar joga futebol, ele é um grande jogador. Para evitar eu repetir o nome Neymar. Neymar joga futebol. Neymar é um grande jogador. Fica repetitivo. Então, eu substituo a palavra Neymar, né, pelo pronome ele. Então, aqui a gente está fazendo a mesma coisa. A gente usou antes o them para se referir às formigas, né? A gente usou o him para se referir a ele, o doutor, e o it para se referir ao job, ao emprego, certo? E o José Henrique foi até além porque ele falou mesmo toda a parte. Ele fala aqui, he has an interesting and unusual job. Interesting, gente. Cognato, né? Uma palavra quase igual ao português. Interessante. Unusual é incomum, não usual. É um emprego, né? Como o José Henrique falou, interessante e incomum. E ele ama esse emprego. He loves it. Ok? Então, it se refere ao emprego interessante e incomum. Muito bem. Perfeito. Não tem como a gente analisar um texto desse e ficar só analisando uma coisa só, né? A gente acaba indo um pouco além. Mas eu acho extremamente interessante a gente bater um pouquinho a tecla nessa questão dos pronomes, porque o inglês, um texto, ele vai utilizar muita coisa, não é só o tempo verbal, não é só os verbos, né? Tem pronomes, tem um monte de coisa interessante para a gente ver no texto. Vamos lá, porque senão eu vou fazer a análise completa do texto. Beleza, vamos ver aqui outra questão sobre o texto. O que eu quero agora é what verbs are related to each one? Gente, related. Vem do verbo relate, né? Ele regular, ele não tem esse D no presente, né? Então, quais verbos estão relacionados? Quando você quiser esse verbo relacionar, ter uma relação, alguma ligação, verbo relate. Bem legal esse vocabulário. A gente tem goes, está relacionado a Dr. Moffat. Eats, relacionado a ants. Gente, se você parar para pensar, você responde aqui do ants num segundo. Eu até já falei. Quando eu falei lá no meio do texto, ó, que o doutor ele assiste, né, ele observa as formigas, né, them, enquanto elas eat, work, rest, sleep and fight. Então, tudo isso aqui são os verbos das formigas, o que elas fazem. Né? Então, todos esses verbos estão relacionados às formigas. Então, você poderia colocar todos aqueles verbos aqui, certo? Já todos os outros verbos são verbos de ações dele, né? Vamos ver aqui rapidamente, porque a gente já deu uma olhada neles, né? Todos eles. Mudar aqui para vermelho, pronto. Então, primeiro, loves. Ele ama elas as formigas. Ele, um entomologista, estuda os insetos. Ele watches, ele observa as formigas. Ele takes. Aqui, take photographs seria tirar fotos. Ele deita, ele lies on the ground, né? Ele deita no chão. Ele espera, ele wait. E tem mais um para as formigas, que é o bite, né? Bota lá o que has you love de vermelho. O bite também é das formigas. As formigas mordem ele, né? E ele tem
um emprego interessante e incomum, e ele ama esse emprego. É muito importante, como eu falei antes, que você tenha vocabulário. Então, você construir um vocabulário de verbos, de substantivos, de adjetivos, de acordo com algum tema, certo? Se eu fosse vocês, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que têm muito contato com a língua, elas não precisam exatamente fazer isso. Se você já tem contato com a língua, assim, bastante contato, você provavelmente não vai achar essa dica aqui interessante. Mas tem muita gente que não tem tanto contato. E o que é que o que é que acontece com essas pessoas? Elas não conseguem construir vocabulário. Qual é a maneira boa de você construir vocabulário? Se você não tem contato frequente com a língua, faça listas. Tipo, pegue um fichariozinho, uma coisa, e faça uma lista de verbos. Ok. Love, amar, adorar. Study, estudar. Watch, assistir, observar. Eat, comer. Work, trabalhar e daí por diante. Não precisa você decorar 100 verbos ao mesmo tempo. Vá fazendo uma lista com os verbos que você for encontrando no seu dia a dia. Fix, consertar, né? Aliás, vocês que trabalham, qualquer pessoa que trabalhe na área de informática, vocês veem muitas palavras em inglês. Muitos verbos, muitos substantivos, muita coisa em inglês. Então você já pode fazer uma lista e ter essa lista organizada por categorias. Substantivos, adjetivos ou palavras relacionadas à informática, palavras relacionadas a filmes, né, a qualquer categoria que você quiser que for de seu interesse. Fica a dica, né? Ok. Aqui já é uma questão mais gramatical. Rewrite according to the instructions. Então, reescreva de acordo com as instruções. Eu tenho most people don't like bugs. Então, o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você reescreva essa frase para transformar ela numa afirmativa. Se você observar bem, ó, most people don't, né? É uma negativa. Como é que você reescreve ela para torná-la uma sentença afirmativa? Essa aqui tá bem fácil, né? Eu acho que todos vocês devem ter assim, ah, não, essa aí tá muito fácil, né? Então, eu vou responder aqui com vocês só essa aqui rapidinho. Most people don't like. Para eu transformar numa afirmativa, eu tenho que tirar o do e tenho que tirar o not. Basicamente, eu vou só apagar isso aqui. Pronto. Most people like bugs. A maioria das pessoas gosta de insetos, né? A frase estava: a maioria das pessoas não gosta de insetos, né? Agora temos aqui na letra B. He takes photographs of the ants. Ele tira fotos das ants. É uma afirmativa. E eu quero que você faça uma interrogativa. An entomologist studies bugs. O entomologista estuda insetos. E eu quero que você faça uma negativa. Então aqui eu vou dar um tempinho. Eu já fiz a primeira para vocês verem, né, como é que faz a transformação. Bem simples, né? E eu vou dar aqui 20 segundinhos para vocês fazerem aí em casa e colocarem aqui no chat.
Ok, então, mais uma vez aqui nosso amigo José Henrique, perfeito, ó. Does he take photographs of the ants? Então, para fazer a negativa, a interrogativa, eu tenho que utilizar o verbo auxiliar. E a gente tem o do ou does. Porém, a gente aqui tem a terceira pessoa do singular, ele, né? He. Então, eu não vou usar do, eu vou usar does, né? E aí, tem aquele detalhe que eu falei para vocês. Esqueceu de interrogar, né? Colocar a interrogativa, né? Colocar a interrogação. E tem aquela coisa interessante, né? Ó, na interrogativa, tem que tirar o S. Does he take photographs of the ants? Então, assim, como eu já tinha repetido antes, se o do ganhou o S para ficar does, né? Ele sofreu alteração, o verbo lá, o take, no caso, ele perde o S, ele não precisa mais do S. Então, beleza. Does he take photographs of the ants? An entomologist studies bugs. Para fazer negativa, né? Nosso amigo aqui, José Henrique, colocou an entomologist doesn't study bugs. É bem legal porque um entomologista, gente, isso aqui ou é ele ou é ela. O entomologista pode ser um homem ou pode ser uma mulher. He ou she cai na regra, né, do do does. E se você precisa de mais informação disso, o study está conjugado aqui, ó, está flexionado, studies, né, com IES, tira o Y, coloca IES, ok? Aí na negativa eu vou usar o does. An entomologist doesn't study. E o verbo, né, volta para o normal, fica study com Y mesmo. Perfeita resposta aí, 100%. Gente, essa questão gramatical, como eu falei, ela é bem simples. Eu costumo falar que provavelmente o motivo do presente simples ser o nome de presente simples é porque ele é simples, né? Ok. Presente simples eu acho que ficou bem claro, certo? Vamos agora para a parte mais emocionante da aula, skimming e scanning. Aqui são estratégias de leitura e interpretação de texto. É importante que você preste bastante atenção para essas estratégias, tem várias, porque uma coisa que eu observo muito nas pessoas, nos alunos, né? Eu já tenho aqui vários anos de prática de aula, é que existe um medo de certas pessoas em relação ao inglês. Você olha um texto, vê aquele monte de palavras, meu Deus, eu não entendo nada, não sei nada disso aqui. Impossível. Impossível. Por que que é impossível? Tem palavras que você conhece. Eu já citei aqui, quando a gente estava fazendo aquelas outras questões, vocês me ouviram falar a palavra cognatos. O que é um cognato? É aquela palavra que parece com a palavra no português, seja na escrita ou até na pronúncia, e essa palavra corresponde em significado. Lá no texto lá do Dr. Bugs, Doctor, doutor, interesting, o trabalho dele era interesting, cognato, certo? E até no unusual, né? Unusual. Se você tirar o prefixo un, você tem usual, usual. Un significa não, é um prefixo para não, não usual, certo? Então, assim, só pelas palavras cognatas você já tem um monte de palavras que você entende no texto. E interessante observar que textos técnicos são riquíssimos em palavras cognatas. Então, quanto mais técnico, mais formal for o texto, melhor para o seu entendimento, porque ele é direto, ele é claro e ele é cheio de palavras cognatas. Outras técnicas que você pode utilizar, né? Que é cognato, você naturalmente já utiliza. A gente vai começar a ver aqui, skimming e scanning, que são coisas que você já faz no seu dia a dia, mas se você fizer consciente, de uma maneira mais direta, para lhe ajudar a entender o texto,
você vai ver que isso vai ajudar muito na sua compreensão. Então, o que é o scanning? Scanning vem de escanear. Sabe quando você escaneia um documento? Scanning, escanear, né? É uma leitura rápida. Essas duas técnicas são técnicas de leitura rápida. Um scanning de 3 minutos não é um scanning. Já demorou demais, certo? É uma leitura rápida. Então, do texto, com o objetivo de encontrar informações específicas. Você pode obter essas informações observando números, datas, imagens, etc. Então, assim, o bom do scanning é, gente, imagem, né? Números, português, inglês, um número é um número. Então, você vê um número, uma data, por exemplo, isso já lhe diz alguma coisa sobre o texto, e isso já lhe ajuda a procurar a informação que você quer. O objetivo é procurar por palavras relevantes. Então, isso aqui é muito usado para responder questões. Se a questão, por exemplo, você está respondendo uma questão de prova, e a questão diz, olha, em que ano o Bill Gates fundou a Microsoft? Você vai lá para o texto, começa a procurar o quê? Uma data. Achou a data, você já tem a sentença lá que você precisa para responder a questão. Ok? Então, assim, scanning é perfeito para você responder questões. Você já faz isso naturalmente. Atente apenas para o fato de que você, fazendo isso de maneira mais metódica, né, você pode obter resultados melhores. Não fique nervoso quando você encontrar um texto em inglês. Relaxe que você vai conseguir entender alguma coisa e você talvez consiga responder a questão que você quer se for uma prova, né? Ok. Essa técnica consiste em correr os olhos rapidamente pelo texto até localizar a informação específica desejada. Então você rapidamente dá uma olhada lá, alguns segundos, pá, você encontrou a informação desejada, seja porque você viu um número, uma data, ou até uma palavra-chave que você já está procurando por ela, né? Bastante útil quando você sabe exatamente que informação está procurando, né? Então é por isso que tem aquela questão de você ler primeiro o enunciado da questão, depois resolver, ok? Porque você já sabe exatamente o que você está procurando. Nessa estratégia, o leitor é seletivo e objetivo. Nem sempre precisa ler o texto todo. Vamos circular isso aqui, ó. Nem sempre precisa ler o texto todo. É isso, é por isso que é uma técnica de leitura rápida. Você vai direto no ponto que você quer, ok? Não precisa ficar lendo o texto todo. Um dos piores problemas que eu vejo, né, um dos maiores problemas que eu vejo com quem tem dificuldade em responder perguntas, questões, né, de prova em inglês é justamente isso. A pessoa acha que se ela não conseguir ler o texto todo, traduzir, né, eu odeio esse verbo, traduzir, todas as palavrinhas do texto, significa que ela não entendeu nada e que ela não vai conseguir responder nada com relação àquilo. Se você pensa assim, remova isso da sua cabeça. Isso não faz sentido, ok? Você tem informações que você pode extrair do texto com facilidade. É só se acalmar, prestar atenção e usar essas técnicas, ok? Então, de cima para baixo da página, né, procurando palavras-chave, frases específicas ou ideias. Uma coisa interessante é verificar se o autor faz uso de organizadores no texto, como números, palavras negrita, itálicos. Esses organizadores, né, nosso foco aqui não vai ter assim uma lista completa deles, isso vocês vão ver depois. Mas palavras como primeiramente, atualmente, naquela época, né, esse tipo de coisa já lhe dá um norte, opa, é bem aqui que ele vai falar o que eu quero encontrar. Ao aplicado na leitura de textos de língua estrangeira, você pode ler as questões primeiramente, como eu falei, né? Verificar que tipo de informação você precisa, depois buscar somente essa informação. Não é necessário
ler e nem compreender todas as palavras do texto. E eu acho que isso aqui é o principal, como eu falei. Eu vejo muita gente que fica nervoso ao encontrar um texto em inglês e não se atenta para o fato que você não precisa entender todo o texto. Muitas vezes, para responder a questão, você não precisa ler todo o texto. Eu já vi textos de prova de Enem, textos mais ou menos grandes, mas quando eu fui ver a questão basicamente perguntava alguma coisa que estava no título do texto. Bastava ler o título do texto, certo? Então, leia primeiro a questão. Alguns tipos de scanning, né? Situações do dia a dia que a gente utiliza. Uso do dicionário para obter o significado de uma palavra. Lembre o seguinte, tem várias palavras em inglês com vários significados, né? Então você vai ter que, não é só você olhar lá, dicionário está aqui, significado tal. O tradutor também, né? O Google Tradutor é maravilhoso, é uma ferramenta incrível para quem sabe usar. Você bota lá, sei lá, get. Teste depois, bote o verbo get no Google Tradutor. O que é que ele faz? Ele automaticamente gera uma resposta, uma tradução. Mas se você olhar um pouquinho mais embaixo, você vai ver que tem mais de 10 significados para o verbo get. Mais de 10. Sem falar nos verbos frasais, né? Get up, ou get out, get away, né? Então, sem falar nos verbos frasais. Então, são dezenas de significados. Você tem que utilizar um pouquinho de interpretação para descobrir qual daqueles significados vai se encaixar no texto que você está lendo, ok? Lembram lá do texto do Bugs, que tinha o verbo watch? Primeira coisa, quando você coloca watch num tradutor ou no dicionário, assistir. Watch TV, assistir TV. Mas ali, assistir as formigas, não, ele observa as formigas. Então, observa como os significados mudam um pouquinho de acordo com o contexto. Fique sempre atento a isso. Quando você busca o número de um contato na agenda de telefone, né? Quando você utiliza o índice de um livro para encontrar um capítulo de interesse, e daí por diante. Vamos botar isso aqui na prática. Tem um textozinho aqui, né? Scan the ads and answer the questions. Vamos analisar a primeira pergunta. Scan the ad. O que é ads? Todo mundo que utiliza a internet já viu essa palavra antes. Ads. Ads é uma abreviação de advertisement, que significa propaganda. Então você já sabe que o texto é uma propaganda. O enunciado já disse que é uma propaganda. Antes da gente olhar o texto, ó, vamos ver a pergunta. O que é que ele quer primeiro? When do these job start? O S está no lugar errado, é these jobs, né? When do these jobs start? Quando esses trabalhos, né, esses empregos começam. Então, vamos voltar e vamos rapidamente escanear o texto para descobrir. Então, o que é que ele quer saber, né? Quando os trabalhos começam. Já descobriram? Como é uma técnica de leitura rápida, né? Eu vou dar aqui 10 segundos para vocês me darem a resposta, ok?
Ok. Ninguém respondeu ainda, mas vamos lá. Então a pergunta é quando, ó. Quando os trabalhos começam. Aí aqui, para você fazer o scanning, você vai procurar primeiro o quê? Se é quando, a gente vai procurar questões relativas a tempo, né? Por exemplo. Então, ó, ele fala aqui, need extra cash for Christmas. Christmas. Vocês conhecem essa palavra, né? Que é o Natal. E aí ele fala aqui, ó, closing date, lá no final, 10 de novembro. Então, basicamente, esses trabalhos aqui, se você fizer uma leitura como texto como todo, você vai ter uma compreensão melhor, né? Mais abrangente. Mas esses trabalhos aqui são aqueles, ó, trabalhos avulsos, véspera de Natal, né? Que tem o comércio está todo aberto e tem outras coisas, né? Tem mais movimento, ok? Então, eles começam a partir de 10 de novembro. A informação estava lá no final. Agora imagina você ler esse você ler esse texto todo, esmiuçando, para descobrir que estava bem aqui no final, a data que você precisava. Ok? Por isso que é importante, ó, você ler a primeira pergunta. Quando? Quando começa, né? Ora, se as inscrições aqui vão até 10 de novembro, ele fala até de Natal, né? Lá no começo, ou seja, ele quer pessoas para trabalhar nessa época, né? Pré-natal, para questão de vendas e tudo mais. Então, a partir de 10 de novembro, é aí que os empregos começam. Ó, the work will last for about a month. O trabalho, o emprego, né, vai durar durante um mês. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Então ele começa aqui, ó, ele fala a questão de Natal, né? E você já sabe que começa a partir do dia 10 de novembro. E aí, o que é que a gente procura? Datas. Opa, novembro, dezembro. Essas duas palavras me dizem que o quê? Eu quero, a resposta que eu quero está aqui. Então ele fala, ó, from late November until the end of December. Então, from late November until the end of December. De novembro, né? Quando ele fala late November, porque não é no começo do mês, já é mais para o final do mês, né? Até o final, end, de dezembro. Então, para responder, se for uma prova que você possa responder em inglês, você pegaria essa parte toda que eu coloquei de amarelo, from late November until the end of December, faria um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar, colar. E escreveria aqui. Mas ele quer apenas verdadeiro ou falso. Gente, você vai trabalhar por volta de um mês. Ó, já um pedaço de novembro até o fim de dezembro. True. Verdadeiro. Aí, what shift patterns, é um T aqui, né? Tem um T aqui. What shift patterns are available? Então, vamos lá. Vamos procurar esses shift patterns. Ó. Professor, não sei o que é shift patterns. Mas você encontra, deixa eu apagar aqui, porque a gente agora está procurando shift patterns, para não confundir você. Palavra shift, está bem aqui no começo do texto. Ele fala, can you work early, late or night shift? Vamos ver se ele coloca aqui mais alguma vez a palavra shift. Não estou vendo mais o shift, né? Então, gente, mas aqui já está a resposta. O shift aqui é o horário. Horário da noite, horário da tarde e tal. Ele fala early, late or night. Cedo, tarde ou
noite, ok? Então, esses são os meus shift patterns. Ele quer saber se você sabe, se você pode trabalhar cedo, tarde ou à noite, ok? Então, vamos para mais um intervalo. Já já estamos de volta e com a conclusão da aula.